Então, em, vamos a falar das ferramentas de comunicação. Para compreender isso, temos que falar de o propósito, como eu falava no outro dia, com que foi criada essa ferramenta, assim? Ou seja, o manejo, o uso do cavalo é, é uma coisa que vem de muito tempo e vem acompanhado por técnicas, por tecnologias e por ferramentas. Um boçal é uma ferramenta, um bridão é uma ferramenta, uma soga é uma ferramenta, um, então, as ferraduras, os corrales também. Então, vamos a falar um pouquinho delas, né? Em, também podemos falar de ferramentas de manejo ou de uso, ou também podemos pensar em que são ferramentas também de comunicação. Muitos falam de comunicar, sim, através das rendas, ou através do bocado, do boçal, através do ferro na boca do cavalo, ou seja, de contato, de comunicação, não? Por exemplo, no redondel, no corral circular, sim, os domadores falam de comunicação também, e é utilizando essa ferramenta, né? O redondeo. Então, vamos a ir analisando um pouquinho eh, essas ferramentas de comunicação. No princípio, começo por os bozales, sim? Bozal, sim, nesse caso é de corda. Eh, esse daqui se faz mais pequeno, se ajusta, sim? E com a intenção aqui é pressionar, sim, a boca e a cabeça do cavalo. O cavalo sempre é conduzido por seu lugar mais vulnerável, sim? Porque a intenção de todo o manejo do cavalo é o controle do corpo do cavalo. E depois, a partir daí, o controle da vontade do cavalo. Então, o, a parte mais vulnerável é a cabeça. E na cabeça, a parte mais vulnerável é a parte da boca, perto da boca, e dentro da boca é também o lugar considerado que foi encontrado com o tempo como mais vulnerável à lação através do dor, sim? A lação através do dor. Porque no espaço interdentário, sim? O lugar que vai o freio, tem, sim, nervos que passam aí e produzem também um efeito desagradável também na cabeça do cavalo. Então, e outra coisa é que as mucosas, sim, não sei se chama assim também em português, as Sim. mucosas, sim, são sensíveis e nunca vão a fazer callosidades, nunca se vão a endurecer suficientemente como para resistir à função e uso, sim, e o efeito do ferro sobre o espaço internetário. Antes, se colocaba un aro, ¿sí? De metal y se atravesaba el septum nasal aquí, se clavaba ahí, se hacía un buraco y se pasaba un aro. Y de ahí se colocaban rendas para manejar el caballo. Como se usan también otros animales, o dromedário, também um camelo, se faz com isso. Tem muitos animais que ainda se utiliza essa coisa. Mas o cavalo, o uso contínuo das rendas para pular, para tirar, para avançar, para manejar ele, fazia que isso se quebrara. Então, tinha muitos problemas. Então, depois de muito tempo, se você observa as primeiras em, bajo relieves,
sim, assírios têm carretas com cavalos com aros ainda. Eu tinha fotos, agora não tenho aqui. Mas se você pesquisa, vai encontrar. Agora, depois é que o bocado que vai na boca do cavalo foi inventado, sim? E se considera que é o mais efetivo. Por essa questão também de que a boca não pode se adaptar à ação que faz o bocado, à ação dolorosa, sim? É dor o que maneja o cavalo. Então, nesse mesmo caso, se você não, como você ainda não chega a colocar nada dentro da boca, o boçal, o mais útil no começo e também posteriormente para manejar o cavalo. E o efeito que produz o boçal é também um efeito de controle, de em, convencer o cavalo de que ele não vai se poder resistir à ação da ferramenta que é utilizada, nesse caso o boçal, sim? Em, esse boçal daqui, sim, é bem fininho também e isso ajuda a se cravar aqui na pele, sim, e ter uma ação mais forte que uno de plano, de cinta plana, como falamos aqui, sim? Uma comum de quadra, de los mais de venta no mercado, esse é menos daninho que esse e tem outra influência. Mas esses são, tá muito de moda por a doma índia, por a doma natural, sim? Esse tipo de bozales, como se fossem mais inócuos, sim? Mas não é assim. Esses são mais aversivos, né? Sim? Produzem mais desagrado e mais dor, sim? O bozal também pode ser fortalecido, o efeito do bozal, por distintos tipos de cadeias, ¿sí? Se pode colocar aqui uma cadeia, ¿sí? Como eu falava no outro dia, alambre também, alambre de púas. Eu conheci quem colocava aqui alambre de púas. Então, essa é uma das ferramentas, ok? Cada vez que você coloca um boçal, é para se assegurar de que o cavalo não vai poder se fugir, tirar para fora a influência desse boçal. Não mais porque senão você não controla. Hum? Os bozales facilitam, sim, a manipulação do cavalo porque cortam a sinergia, sim, de movimento. Ou seja, você pode mover o cavalo, sim, ou parar o cavalo porque tem bozal na cabeça, que é a parte mais débil do cavalo, sim. O corpo é muito mais forte, muito mais resistente, as patas, sim, podem ser até perigosas, sim. No, se você ata as patas, se pega elas, o cavalo é impossível que se mova, mas você precisa que ele se mova, então é isso, não? O bozal é a ferramenta de manejo mais comum e mais útil, mas não é inócuo, produz no cavalo a sensação de perda de controle de seu corpo, sim? Porque quando você coloca um bozal no cavalo é para manejar o cavalo. Então, de alguma maneira, o cavalo responde, a maioria dos cavalos respondem às ordens que você dá com o bozal, porque eles têm um estado de indefensão aprendida, de desamparo aprendido, né? Então, vamos a seguir um pouquinho mais e depois talvez podamos ver um vídeo sobre indefensão aprendida. Mas aqui tem dois domadores e já tem colocado um bozal no cavalo, sim? Tem aqui um bozal comum, sim? Ou não tão comum, porque tem aqui essa outra linha aqui que é para atar o cavalo dessa, perdão, a soga aqui, se ata a corda, e quando você tira daqui, esse ajusta e faz pressão na boca do cavalo, perto das narinas, que é uma zona muito sensível, né? Tem um ossinho bem fininho aí e vai produzir muito dor, sim? Quando isso aperta, sim? Esse daqui, incluso daqui se vê que está
bem ajustadinho, né? Porque o domador está pegando aqui embaixo e tem bem, sim, amarrado o cavalo para manter ele nessa posição. Então, para que isso? Para produzir um estado de intervenção, né? Era mesmo que acontecia com as pessoas, né? Atadas com cadeias, com colares, sim? Sim, esse estado indicava a eles que não tinham oportunidade de se resistir e de não obedecer. Esse é de um movie na película que se chama de Danny the Dog, Danny o Cachorro, não sei se alguém viu. Ele tem um cochar aí, quando ele tirava no cochar, o colar do pescoço, ele atacava. É como um cachorro, treinado. É, ele estava nesse estado de indefensão aprendida também. Bem, então, você pode produzir indefensão aprendida com muitas coisas. O boçal produz indefensão aprendida também, sim? Aqui é um esquema de como os diferentes nervos da cabeça, sim, são de alguma maneira pressionados por vários tipos de boçal, né? E fecha a boca e todas essas coisas. Bem, então, o boçal atua como por pressão, por dor também e por indefensão, sim? Aqui também, quanto mais fininho, quanto mais, sim, mais dor e mais pressão provoca, sim? Menor superfície, maior pressão. Então, quanto mais fina é o material, mais dor, mais aversivo. E acá, como vê, esse tem uma cadeia, né? Uma cadeia, não sei, como se chama em português isso? Cadena também? É, Corrente. corrente, bem, porque cadeia Corrente. é cárcel, né? Tá bom. Isso. Corrente, tem aqui uma corrente, né? Então, você coloca uma corrente aqui, como eu falava hoje, aqui, ou também se suele colocar uma corrente aqui, também, para fazer dor. Ou um alambre com púas também, aqui, para dor na cabeça do cavalo, quando o cavalo quer fazer um movimento para trás, se encontra aqui na nuca, na parte de trás da cabeça, com correntes ou com alambre de púa que causam dor. Então, o cavalo tem que avançar. Isso é da maneira que se ensina também. Ou somente com soga, ou com essa cordinha, né? Que se usa muito nas domas, como eu falei, domas naturais, doma índia, doma etológicas, todo esse tipo de coisa. Utilizam esses bozales mais fininhos que estão mais de moda. Esse bozal é bem de cavalo árabe, que tá movediço. Então, esse tem aqui uma corrente, bem? Que quando você puxa daqui, pula, sim? Isso se fecha e essa corrente, que é bem bonitinha, muito adorno aqui, sim? Essa corrente se crava na pele do cavalo, sim? Produzindo uma incomodidade, um dor, e o cavalo se imobiliza para não ter que suportar dor. Então, outra vez, uma maneira de controle. Bien. Tem outro tipo de. É bem interessante, porque com cavalos, e quanto mais. Ninguém pensa que se você tem uma corda, a corda é para atar, sim? É digamos, é, parece que às vezes as ferramentas que usamos com cavalo perdem, perdem como sentido, ¿no? Como si fuesen otra cosa. Entonces, hay quien tenga así una fusta, un chicote con de cor bonito, o con una maniño así, na punta del chicote, o tem esa cosa, ¿no? De estética do algo que é para batir, para punir, ou seja, que é para lastimar, ¿no? É bem interessante o mundo do cavalo. As cordas também são para atar. As cordas são para controlar, para atar. E ninguém pensa nisso, né? É, é bem normal.
se você anda com um chicote na casa e sai a passear com seu cachorro, creo que vai preso nas 4 quadras, né? No- Talvez no campo pode ser mais. Na cidade é impossível andar com um chicote e com um cachorro aí batendo nele. Mas se você anda na mesma rua a cavalo e dá chicotaços, vai tudo bem. Passa por antes da polícia e não acontece nada, não? É bem estranho como normalizamos a função e o que as ferramentas significam, né? Então, as cordas se utilizam muito nos cavalos para tudo isso, para fixar a postura, por exemplo, as rendijas, etc. Bem, outro exemplo de outras ferramentas, maneiras. Sim, isso era, falamos de atar a cabeça, que é o lugar mais vulnerável do cavalo, ou também pode atar ele as mãos, as patas, também para imobilizar. Tem esse tipo de maneira, tem com madeira, com pedaços de madeira, o que seja, assim. Em, Eso es muy usado en diferentes, tradicional, ¿no? En España, Portugal, Brasil, Argentina, Uruguay, sim. Eh, Bom, outro tipo de ferramentas. Essas se usam mais para fixar, sim, para imobilizar o cavalo, para colocar ele numa posição que em esporte se considera apropriada, sim. O problema com todas essas coisas, como as rendas e esses tipos de rendas auxiliares, todo esse equipo de monta ou de uso do cavalo, de manejo, é, 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 de alguma maneira vai em contra da biodinâmica do cavalo, sim? Porque todo mundo tenta actuar sobre a cabeça e também sobre o pescoço do cavalo, sim? E o problema é que quando você interfere no pescoço, en el correcto, en la biodinámica do pescoço do cavalo, quando você intervém no movimento desse pescoço, dessa cabeça, na colocação da cabeça, o que você faz é interromper o equilíbrio que o cavalo intenta conseguir. Ou seja, intentar manejar um cavalo desde o pescoço, sim, mientras encima con una persona encima de él y montada en sus costas, es como intentar, sí, hacer, Alexander falaba de hacer nadar un golfinho, ¿sí? Atando a él a cola, ¿sí? No sé cómo se diría en portugués eso. ¿Me ayuda, Manuela, por ahí? Em, sí, a idea es, você não pode, não é possível manejar um cavalo interrumpiendo o cortando o natural, sua natural biodinámica. E o cavalo precisa do pescoço da cabeça para andar como o golfinho precisa da cola, sim? Da, para nadar. Então, é bem difícil fazer ele se mover. Todos esses ferramentas, todas essas sogas, bozais, o ferro na boca, tudo isso finalmente causa, de alguma maneira, um estímulo aversivo, seja psíquico, porque interrompe e mostra ao cavalo, ensina ao cavalo que ele já não é dono de seu corpo e de seu movimento, e genera nele um estado de indefensão, ou, se não é psíquico, é físico, sim? Porque dói, porque aprieta, porque incomoda. Então, finalmente, toda
esses elementos de uso de comunicação terminam sendo incômodos para o cavalo. Tá bom, você pode colocar um boçal e não usá-lo, mas se você usa, ou se você pode colocar um ferro na boca e não usá-lo. Pero ainda assim o ferro vai produzir uma salivação distinta, uma incomodidade, vai produzir um estado no sistema nervoso central do cavalo, que vai dizer a ele que ele tem comida, vai começar a ter saliva, vai começar a cambiar toda a estrutura da saliva. Então, já sem usar, sem produzir dor, que o ferro na boca é para produzir dor, sem isso, já está causando uma alteração. Se você coloca um bozal no cavalo, por mais que você não faz dor, não faz doler, o que acontece é que já o cavalo faz relação esse bozal com sua impossibilidade de mover-se livremente. Então já está produzindo um estado de indefensão aprendida. ¿Sí? A menos que você sepa como ensinar o cavalo a levar um bozal sem sentir esse estado de indefensão aprendida, que é o outro caminho. Mas eu posso dizer que tem muito poucas pessoas que sabem fazer isso, ok? Então, a maioria dos cavalos que tem um bozal tem indefensão aprendida. Bom, que é indefensão aprendida? Sim? Vamos. Ele explica por que ninguém se rebelava nas massacres na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Sim? Porque ninguém fazia nada, né? E, e, e explica que eles es- estavam num estado de indefensão aprendida, sim? Vou adiantar um pouco. Eles não tinham opção, né? Não tinham som, Como os cavalos. acreditavam que não tinham som. Por tipo Uhum, de trato que se fazia com eles, sempre guardando a esperança de viver e de sobreviver e de não entender a crueldade que acontecia, sem sentido, uhum. né? Sim? Então, El arma de sus guardianes, abalanzarse sobre ellos. ¿Qué perdían con un último acto de rebeldía, con un último intento de fuga, si sabían que la puerta del barracón al que les llevaban como ganado no era sino la morada definitiva? Cuando aparecen en pantalla estas escenas, muchos espectadores se revuelven nerviosos en sus asientos o susurran unos imperceptibles: corre, quítale la pistola, salta sobre él. ¿Cómo explica la psicología esta pasividad ante un destino atroz como la muerte? O sin llegar a extremos tan dramáticos, ¿por qué tanta gente asume sin ningún tipo de rebelión su propia destrucción física o psicológica, sin poner nada de su parte? Una teoría psicológica que podría ayudarnos a encontrar explicación a estos hechos es la del desamparo aprendido o indefensión aprendida. Con este nombre, Martin Seligman y sus colegas definieron un curioso fenómeno que observaron en un experimento de los años 70. Durante unos días, Seligman se encargó de suministrar descargas eléctricas a dos perros colgados en unos arneses en su laboratorio. Las descargas eran idénticas para los dos perros, pero uno de ellos podía evitarlas pulsando con su hocico una palanca. El otro no disponía de este mecanismo, de modo que recibía la electricidad hasta que el otro perro pulsaba el botón. Tras una serie de ensayos para que el primer perro aprendiera a evitar las descargas y el segundo se resignara a sufrirlas sin poder hacer nada, pasaron a los animales a otras jaulas que tenían dos compartimentos, uno electrificado y el otro sin electrificar. Si el perro quería evitar las descargas, simplemente tenía que saltar al compartimento que no tenía electricidad. El perro, que en la primera parte del experimento podía frenar las descargas con su hocico, lo hacía perfectamente, sin problemas. El otro perro, que había aprendido a que hiciera lo que hiciera, no podía evitar unas descargas que se producían sin regularidad y sin explicación alguna. Al final acababa aceptando la electricidad de forma resignada, de forma pasiva. Había aprendido a estar indefenso. Pronto Seligman y otros psicólogos trasladaron este fenómeno a la realidad humana
y comprobaron que en muchas ocasiones las personas también caen a veces en un estado de indefensión aprendida, resultado de una serie de experiencias desagradables ante las que ninguna de las medidas que se toman surte efecto. Se trata de situaciones frustrantes que, para mayor desesperación de las víctimas, aparecen sin razón que las justifique y sin una regularidad que las haga previsibles. ¿Por qué me pega? Y él dijo la razón por la que te pego. Es porque me has preguntado que por qué te pego. Sé lo que estás sufriendo, Helen. Eso no importa. Ya lo he aceptado. Aceptado. Según cuentan los historiadores, eso es lo que pasaba en los campos de concentración nazis y lo que sigue sucediendo en los centros donde se tortura. En estos lugares no existe una lógica que permita a los reos prepararse para el castigo, pues ante las mismas conductas, unas veces se les tortura o asesina y otras no se les hace nada. Está bien, puedes irte, vete, te perdono. En estos lugares no hay tampoco opciones para reducir el sufrimiento. Así, pasado un tiempo, estas personas aprenden que no pueden hacer nada para defenderse. No solo en lugares tan tenebrosos como los campos de concentración o los centros de tortura se puede aprender la indefensión. En el día a día, en las relaciones laborales o familiares, hay personas que tras muchos intentos fallidos por salir adelante han caído en una profunda indefensión. Bien. Explica também isso, de que o que acontece não tem uma maneira de ser previsto, é contraditório, ou seja, a pessoa não tem, o animal não tem capacidade para prever, como faziam os cachorros que podiam pular, sim, e parar a corrente, para parar a eletricidade, sim. Uns, uns cachorros podiam, sim, apagar a eletricidade que eles que estava acontecendo na cadeia e outros não podiam. Quem podia, em última instância, generou um estado de trauma, mas também tem oportunidade de resiliência, se tem oportunidade de superação de trauma. Sim? Quem não podia entrou num estado de indefensão aprendida. Então, quando você vê o comportamento das pessoas com os cavalos que não compreendem que os elementos utilizados para o que se fala um manejo, uso comum do cavalo, são uma maneira de produzir dor, produzir eh, escravidão, incomodidade, sometimento, ou seja, um estado psíquico também de diminuição, ou seja, de continuar colocando o cavalo nesse estado de não vai acontecer o que você quer, vai acontecer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Então, esse estado contínuo genera um estado de indefensão, de submissão. Por isso aqui é possível submeter um cavalo, psiquicamente ou fisicamente, para depois submeter ele psiquicamente. E esse é o estado mais forte, porque depois você não precisa ter uma corrente grandota, muito grande. Você precisa somente um filhinho, você já um fio, já você já controla o cavalo. Ou você precisa somente as mãos suaves, que se fala de mãos suaves, porque já não precisa nada mais que isso. Pero esse cavalo está em estado de indefensão aprendida. Por tudo que aconteceu a ele,
e por a grande contradição, você faz doer o cavalo nas costas, da boca, e depois vai e leva o cavalo, peina ele, dá uma cenoura, acaricia, fala bonitinho, depois sube em cima, produz olor, produz agotamento, produz sometimento, degrada ele, depois baixa e acaricia e fala bonito. Então, ou você é um psicopata, sim, ou você não está entendendo o que o cavalo experimenta. Por isso é importante conhecer a função e o efeito de todas o que fazemos com o cavalo. Sim? Quando eu faço, o que sente o cavalo? Essa é a pergunta mais importante. Sim? Bom, agora creio que já está por terminar, finalizar a reunião, assim que falamos no outro momento.